pastores e líderes testados no ministério, principalmente a troca que a gente tem, a gente consegue conversar com tanto os professores quanto com os alunos, e a gente vai crescendo no conhecimento da palavra e na nossa fé também. É um prazer estudar com o pessoal do SBL, é um curso muito dinâmico, cíclico, então ajuda muito, porque eu comecei, 6 meses depois meu marido entrou e a gente estuda na mesma turma. Essa é a parte boa, né, do curso ser cíclico. Você está convidado a vir conhecer. O Seminário Batista Livre é mais do que uma instituição. É uma missão de formar líderes comprometidos com a palavra de Deus e capacitados para transformar vidas. Hoje, contamos com 16 polos e estamos além das fronteiras, com presença em Portugal e Angola. Nossa estrutura oferece ensino teológico de excelência, professores qualificados e materiais que unem tradição bíblica com relevância para os desafios atuais. Agora, queremos ir ainda mais longe. Você que busca se aperfeiçoar nos conhecimentos da Palavra de Deus, pode fazer parte dessa missão transformadora. Transforme sua igreja em um polo do Seminário Batista Livre e traga capacitação teológica diretamente para a sua comunidade. Não é apenas sobre ensinar, é sobre transformar. Junte-se a nós e leve essa revolução ao seu ministério. Ser pastor, invista nessa visão. Então, por favor, leve o SBL para a sua igreja. Que Deus abençoe. Fique na paz. Olá, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Essa é a parte 2 da live que nós tivemos com o professor Leonardo. Nesta sequência de aula, a gente vai abordar sobre o conceito Yom, que é uma palavra que aparece várias vezes em Gênesis capítulo 1, e existe uma discussão em torno desse substantivo, se no contexto de Gênesis capítulo 1, Yom pode significar era, período indefinido, como tem sido mais ou menos a interpretação do criacionismo progressivo, ou seja, da abordagem que considera a ideia de que Deus criou o universo a partir de um período indefinido, ou seja, num período assim não especificamente determinado. E estou recebendo mais uma vez o professor Leonardo. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fico feliz mais uma vez em recebê-lo aqui e gostaria então de passar a palavra ao professor Leonardo. Shalom, meu amigo, Deus abençoe o Wilson, Deus abençoe a todos que estão aí assistindo essa live, ou que, no momento, estão nos seus devidos afazeres, mas que logo assistirão essa live. Um prazer estar aqui novamente. Nós iremos falar aí sobre Yom. Antes, iremos fazer um prelúdio à teoria do hiato. Não sei nem se vai dar para entrar em Yom hoje, né? Mas eu vou fazer gastar bastante tempo aí na teoria do hiato aí para a gente descobrir um pouquinho o que é, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, mas fica um pouquinho distante dessa questão. Ok, amém. Então não tem problemas, professor Leonardo. Vamos começar aí com a nossa questão, que já passo. Gênesis capítulo 1 trata a respeito do Yom, que é a palavra que se traduz por dia. Inclusive o versículo 5 que diz: e foi à tarde, vai rir, Erev, vai rir, Voker Yom errado. E foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Essa palavra Yom, no contexto de Gênesis capítulo 1, podemos definir como dia ou como era? Então, ali é impossível você definir como era, né? Como era é impossível. Por quê? Porque são várias as questões que envolvem o próprio texto em si, ali, que eu falei, e que vão negar, de fato, essa questão
do Yom como era, né? Igual eu falei aqui que são vários os termos, na aula passada, são vários os termos que são usados como uma distância de tempo, um longo tempo, né? Nós temos tamim, que significa contínuo, né? Tamim no hebraico é contínuo, por isso que o texto lá de Levítico 6,13 vai dizer tamim, né? O fogo arderá continuamente, fogo contínuo, né? Você tem Gênesis 17, verso 1, tendo Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: El Shaddai, sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser tamim, ser contínuo. Então, Moisés, que acreditamos que escreveu o Pentateuco, ele tinha essa palavra aí. Por que ele não usou? Outra palavra, kedem. Kedem significa um tempo duradouro, longo tempo. Né? Quando nós fazemos uma oração na sinagoga, Baruch atah Adonai Leolam Vaed, né? O eterno para sempre, né? Vaev, né? Esse Vaev significa longo tempo também. Ou seja, Moisés também conhecia esse termo. Por que ele não usou? A palavra Olam significa eternidade. Dentro desse contexto aí, um contexto, se você for analisar, ele também vai significar o quê? Um longo período de tempo. Ou seja, Olam é um dos temas mais conhecidos, né? É uma das palavras mais conhecidas que temos na Bíblia hebraica. Então, por que Moisés também não usou? E temos vários temos várias palavras que vão conectar uma coisa a outra. Nós temos que entender o seguinte, que uma palavra ela não tem poder. Uma palavra sozinha ela não forma aquilo que é a existência do texto, né? O texto ele precisa de muitas coisas para nós dizermos, esse é um texto, ele é texto, ele serve para alguma coisa. Mas quando nós estamos vasculhando e estudando o texto, nós precisamos estudar primariamente aquilo que nós chamamos de lexicografia autoral, que seja um rastro do autor dentro daquele contexto, ou aquele invólucro na qual ele está trabalhando. E quando nós trabalhamos essa questão de lexicografia autoral, nós não vemos nenhuma similaridade de palavras, nós não vemos a competência da palavra em relação à frase. O sentido próprio que nós temos ali é o seguinte: o sentido é que, quando você examina o texto hebraico, você vai saber que Yom, sempre quando está com um numeral ali, errado, como ele está, ele sempre vai significar dias literais. Tá? Então, a princípio é isso. Eu queria também, antes disso, né, de trabalhar esse tema um pouquinho mais avançado, eu queria voltar aqui em Gênesis, né? Em Gênesis, para a gente trabalhar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, porque a gente trabalhou pouco, né, naquele dia, e podemos trabalhar mais hoje, mais significativamente, né? Então, deixa eu botar aqui a caneta. Ó, aqui você tem a palavra Bereshit, tá? Bereshit. Aqui você tem o verbo bará, substantivo. Aqui, deixa eu colocar aqui, substantivo. Com preposição. Aqui você tem o verbo, tá? Você tem o substantivo, tá? Substantivo. Aqui você tem a partícula acusativa de objeto direto, tá? E objeto direto. E aqui também você tem a partícula de objeto direto. E aqui você tem a conjunção.
Então, você tem o texto aí, você tem o texto de Gênesis em hebraico, né? Você tem esse texto aí em hebraico. Então, você tem aí Bereshit, Bará, Elohim et Hashamai. A primeira coisa que nós temos que analisar desse contexto aí, a primeira coisa que serve para, não é só para analisar, mas que serve para nós aí, é um fenômeno chamado fenômeno de elipse, tá? Que são figuras de sintaxe. O que seria a elipse? A elipse, ela omite uma palavra que é subentendida no contexto, criando uma lacuna que o leitor deve preencher na sua cabeça, né? Ele que vai formular isso na sua cabeça. Então, você tem aí Bereshit, né? Bereshit, Bará, Elohim et Hashamai. Deixa eu colocar aqui elipse, né? Que é a primeira figura de sintaxe. Elipse, tá? Lembrando que é uma aula acadêmica, tá? Não é qualquer aula, tá? Elipse. Então, você tem a palavra Deus, pode ser entendida como criador de tudo. Ela está na terceira pessoa, ou seja, é o sujeito implícito, está presente. O sujeito implícito está presente. Mas a frase omite palavras para ser mais direta e objetiva. Então, o nome disso é o quê? O nome disso é elipse, tá? Elipse é o nome dessa questão. Outra coisa também que a gente pode fazer na divisão de frases, tá? Quando você divide as frases, ela pode ser declarativa, ela pode ser interrogativas. A interrogativas, ela pode ser interrogativa aberta, fechada, interrogativa eco, né? Tudo isso. Aqui, ela é declarativa. Outra forma de sintaxe. Aqui nós temos uma frase declarativa. Deixa eu colocar aqui, tá? Quando você for estudar, professor, mas eu não sabia que tinha isso tudo. Sim, mas tem. Frase declarativa. Tá? É uma frase declarativa. Mas o que seria uma frase declarativa? As frases declarativas encerram a declaração ou a enunciação de um juízo acerca de alguma coisa. Então, no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Então, ele encerrou o enunciado aqui, tá? Ele encerrou o enunciado. Outra coisa de sintaxe também que nós precisamos entender em relação à oração que nós estamos estudando aqui, tá? Que é a questão da superordenação, que nós chamamos de hipertaxe. Hipertaxe. Deixa eu escrever aqui também, tá? Essa aula aqui é de mestrado, hein? Hipertaxe, tá? Hipertaxe. Nós temos parataxe, hipotaxe, e aqui é uma oração chamada de hipertaxe, tá? A oração de hipertaxe, ela envolve um termo ou uma oração que domina sintaticamente outros termos da oração. Por exemplo, a estrutura no princípio, né, Bereshit, exerce a função de circunstância temporal superordenada à oração principal. Deus criou os céus e a terra. Então, essa construção estabelece uma hierarquia sintática entre os elementos, tá? Entre todos os elementos que estão envolvidos aqui nessa frase abençoada, tá bom? Ok, vamos lá. Eu acho que o professor Leonardo ficou aqui. A sua rede provavelmente tenha caído. Mas, enquanto isso, vamos aqui projetar. Gostaria de passar informações sobre o nosso curso de licenciatura em teologia. Sobre o nosso curso de licenciatura em teologia.
mas daqui a pouco vou passar mais informações no decorrer da nossa live. Fique à vontade, professor. Então, vamos lá. Aqui também ela é uma oração absoluta. Tá? Ela é uma oração chamada de absoluta, tá? A oração absoluta é uma oração independente que se conecta sintaticamente a outra oração anterior. Muitas vezes aparece como um enunciado isolado, introduzindo uma nova ideia ou uma mudança no discurso, quando nós trabalhamos a análise do discurso vinculado ao texto. Então, aqui, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Aqui a oração no princípio, Deus criou os céus e a terra, é absoluta, pois não está ligada sintaticamente a outra oração anterior. Então, assim, é como se não existisse nada antes disso. Então, aqui, professor, para que eu tenho que aprender esse negócio de orações coordenadas? Para que isso é bobeira? Não, não é bobeira, não. Sabe por que não é bobeira? Porque você precisa entender que ela é uma oração absoluta, ou seja, ela é independente. Ela sendo independente, Wilson, ela não tem nada antes dela. Então, quando nós afirmamos, dentro desse conceito, olha como a análise do discurso, a sintaxe, é muito importante para analisar o texto. Porque aqui, dentro desse contexto textual, gramático, nós já provamos que a criação é ex nihilo, né? É uma criação do nada. Ou seja, porque não existia nada antes, ela é uma oração absoluta. Então, quem alegar qualquer coisa que não seja isso, ele está fugindo daquilo que é o propósito do texto, né? Aquilo que é o propósito do texto. Beleza? Então, vamos lá, mais algo sintático. Ela nós chamamos aqui a Gênesis, quando ele liga com o capítulo 2, ali, Verhades, Raetá, Torro, Vavorro, né? Aí você tem a primeira oração, Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. Então, essa primeira oração aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a segunda, a terra, elas são conectadas por uma conjunção explícita. Então, nós chamamos isso de coordenadas assindéticas. Vou escrever aqui. Deixa eu escrever. Coordenadas. Eu estou gostando de escrever com esse negocinho aqui, porque isso aqui é bom. Coordenadas assindéticas. Beleza? Eu sei que às vezes fica um pouquinho maçante, né, falar sobre sintaxe, mas eu acho que é importante, tá? Outra coisa, e vou resumir aqui para a gente entrar logo no assunto, para as pessoas não ficarem, porque senão fica muito só na gramática, né? E algumas pessoas querem ver logo o circo pegar fogo, né? Quer ver as coisas que eu trouxe, né, para nós falarmos aqui. Então, nós poderíamos falar sobre sujeito simples, predicado verbal, verbo transitivo direto, concordância verbal e regência dentro desse texto, mas não é necessário, né? Eu acho que não precisa. Então, quando você trabalha Gênesis ali, no capítulo 1, você tem todas essas informações. Quando você lê aqui, ó, olha só o que tem aqui. Ele tem uma vírgula, ó, uma vírgula. Essa vírgula aqui, ela vai romper com o verbo. A gente chama isso de semi-root. Semi-root. Tá? O que é semi-root? Semi-root é o rompimento. Então, essa vírgula aqui, ela vai fazer com que essa palavra entre no grau superlativo. Ou seja, então não seria no princípio. Seria no princípio dos princípios, tá?
Seria no princípio dos princípios, criou Deus os céus e a terra. Quando nós... Só uma dica de tradução aqui, Wilson, rapidinho, antes da gente só passar essa introdução. Essa aqui é uma introdução, tá? Desculpa aí, mas... uma dica para você que é tradutor, quando você vai traduzir, você não, a maioria das nossas traduções, no princípio, criou Deus. Está errado, tá? A gente chama isso de anástrofe. O que é o anástrofe? Anástrofe é o deslocamento estrutural da frase como ela é. Como é que é no português? No português é substantivo, verbo e objeto. Ou complemento, né? Então, aqui nós temos uma frase pronta, e aqui começa. Então, você não pode começar com verbo na sua tradução, porque no português tem que começar. Então, aqui seria, no princípio, Deus criou, tá? Não sei se você já viu alguma oração assim, tá? Mas essa é a melhor oração que nós temos, que seria de tradução. Então, para traduzir, seria a melhor forma, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não criou Deus, porque seria fora da estrutura daquilo que é a língua portuguesa. Vamos lá, continuando. Aí você tem aqui, Vaiomer Elohim Yehior, Vayehior, Vaiere. Então, você tem essa sequência aqui de quê? Essa sequência de Vaiktors, tá? De Vavs. Não quer escapar. Ó, de Vavs, Vaikra. Então, você tem aqui a sequência. O que os Longrake, Rossini, Nicassi, todos estudiosos, Stockel ou Skockel, eles viram que sempre um texto histórico ele tem o verbo no catal, que é passado, e a sequência de vaves, tá? De vaves. Então, o que nós temos aqui no começo? Ó, nós temos aqui, cadê? Bará, que ele está no catálogo, ou seja, criou no passado completo, e a sequência, ó, a sequência de Vaiktolos. Ou seja, o texto de Gênesis 1, ele tem características gramaticais que consolidam para um texto extremamente histórico, tá? Vamos lá. Ainda nessa introdução, por que Gênesis não é um plágio dos contos sumerianos? Porque Gênesis não é um plágio dos contos sumerianos. Vamos lá. Você tem aqui, ó, o Enuma Elish, o tablet 1 do Enuma Elish. Aqui está coloquei todas aqui, coloquei as palavras do Enuma Elish, tá? Então, nessa primeira linha, nós temos aí Enuma Elish, Lá, Nabu, Shamamu. Depois você tem Shaplish, Amatum, Shumá, Lazakrat. Apsu, Ma, Reshitu, Zarushum. Mumut, Yamat, Mualidat, Kimrinshum. Meshunum, Yesteshnish. Irkumá, Giparala, Kisuru, Susala, Sheu. Enuma, Ilane, La, Chupu, Manama. Eu não estou falando aí os dialetos de Angola, não, tá? Isso aqui é o dialeto do próprio Enuma Elish. Tá? Então, todo esse Enuma Elish aqui, ele, aqui, ó,
Enuma, ó, aqui é o mar, aqui, ó, aqui, ó, eles, aqui é lixo, tá? Lá, o advérbio de negação, tá? Lá. Então, você tem todo o texto aqui. Em nada esse texto tem conformidades ou paralelos linguísticos, sintáticos, verbais, concordância, regência, nada com o texto de Gênesis, capítulo 1. Então, é impossível você falar que esse texto, né, esse aqui, é um plágio, tá, de Gênesis 1. Tá? Então, não é um plágio. Esse aqui foi escrito em poesia, tá? E Gênesis não tem poesia, não tem. Tá? Gênesis 1, né, que eu estou dizendo, não tem poesia. Beleza? Vamos lá. Teoria do hiato. Aí você tem o texto. Aqui, ó. Verhaaretz, Hayetatorru, Vavorru, Verrocher, Alpine, Terron, Verua, Elohim, Meraheft, Alpine, Hamaim. Aí você tem um texto aqui que é chamado texto, onde configuram, né, algumas pessoas dizem que dão ideia aquilo que é a teoria do hiato, né? Então, algumas pessoas, creio que a maioria sabe do que eu estou falando quando eu falo de teoria do hiato. Teoria do hiato é alguns que acreditam que há uma lacuna entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Algumas pessoas acreditam em bilhões e bilhões de anos ali, em eras geológicas, prosológicas e tudo isso, né? Claro que isso aí é fictício, não existe, não é verdadeiro. Deixa eu citar aqui alguns idealizadores dessa teoria, né? Você pode falar de Thomas Chalmers. Thomas Chalmers, ele era um teólogo escocês, e o primeiro moderador da Igreja Livre da Escócia. Foi provavelmente a pessoa responsável pelo surgimento da teoria do hiato. Então, acredita-se que Thomas Chalmers foi, sim, o idealizador. Depois tem o reverendo William Buckley, né, também geólogo, paleontólogo, ideão de Westminster, popularizou também essa ideia. Depois você tem George Hawkes Pember, escreveu o livro Hearts, Rigs, Hades, e outro lá que eu esqueci o nome, a qual foi a grande influência na vida de muitos teólogos, também propagando as ideias errôneas da teoria do hiato. Aqui, nós temos conhecido um grande propagador, que seria a Bíblia Scofield, né? E a referência anotada da Bíblia de Dake, que são alguns exemplos que também proliferam, não sei se eu posso dizer isso, prolifera a ideia e o ensino dessa questão. Então, o que você tem ali? Você tem ali o verbo raiar, né? O verbo raiar. O verbo raiar é o verbo no tronco claro perfeito, terceira pessoa singular feminino, né? Então, você tem que entender que quando ele está verhaaretz ali, mas a terra, primeira coisa que você vai entender, que ali ele tem um sinalzinho que ele vai torná-lo disjuntivo, tá? Ele vai tornar disjuntivo. Então, o que acontece ali? Para muitos, né? Para muitos, esse verbo ele pode dar a alusão à teoria quando ele é flexionado, que poderia ser traduzido como se tornou ou veio a vir, né? Veio a ser, veio assim dessa forma. É óbvio, né, que grande parte dos verbos no hebraico podem sim possuir flexões e assim mudar os seus vários e dar vários significados a uma palavra. Acontece que o verbo aparece com o gênero feminino, raetar,
que é uma ênfase ao sujeito, que na oração é a terra. O tronco kal, paal, que é o tronco simples da voz ativa, ou seja, expressa o estado ou qualidade do sujeito. Quem é que fala isso? É Leonardo? Não. Quem fala isso é Rosemary Vita, na página 65 do seu livro. Está aqui do lado. Está aqui do lado, aqui embaixo. Então, depois dessa análise, podemos definir que se tornou ou veio a existir, o verbo, ao invés de estar na voz ativa, deveria estar na voz passiva reflexiva. Então, para você colocar ele como se tornou, já que ele está no modo simples de kal paal, você tinha que mudar ele para a voz passiva reflexiva, mudando a característica do verbo do tronco kal. Tronco kal, sempre voz ativa. Além disso, todo verbo na voz passiva reflexiva tem como prefixo a letra nun, tá? A letra nun. Deixa eu botar aqui para vocês. Tá? A letra nun, cadê? Aqui, ó. Tá? A letra nun. Aí seria ni, ó, ni, ha, ye. Tá. Seria basicamente isso, ou seja, você teria que mudar a palavra. Então, você teria que mudar a palavra. Então, quando você coloca o nun, além de mudar o tronco para nifal, né? Então, você mudaria, ficaria nihayetá, que é literalmente tornar ou vir a ser. Essa fala é atestada por quem? Por Gordon Show. Quando ele fala como exemplo o verbo paal, ele relata o seguinte: se o verbo paal, no grau reflexivo, para receber o prefixo, e a vogal que forma a palavra ni paal, então os hebreus acham natural chamar o grau reflexivo de nifalo, que quer dizer que qualquer outro verbo no reflexivo tenha se transformar no modo ilustrado pelo verbo fazer. Outro que também ilustra o que nós estamos falando sobre o tronco nifal é Allen Ross, que diz que no perfeito e particípio o prefixo ni, né, tem hirik, seguido por shivá, silencioso, sobre a primeira consoante da raiz. Então, o que acontece? Quando você coloca lá, se tornou, você está fazendo uma mudança terrível no texto, que essa mudança não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Fala um pouquinho aí que eu vou... Wilson. Só um pouquinho, só para me beber uma água aqui, por enquanto. Ok, sim, professor Leonardo. Tem uma questão aqui do Washington Belarmino de Souza. Ele faz a seguinte questão. Rabi Leonardo, em Gênesis pode ser traduzido em princípio no lugar de no princípio. Essa é a pergunta que ele faz. Mas nós podemos responder essa questão. Gostaria de projetar aqui uma informação relativamente aos nossos cursos. Nós estamos localizados aqui em Luanda e estamos abrindo vagas para o curso de licenciatura em teologia, e os contatos abaixo, os irmãos podem entrar em contato e a gente vai ficar então à disposição. O Seminário Batista Livre é mais do que uma instituição. É uma missão de formar líderes comprometidos com a palavra de Deus e capacitados para transformar vidas. Hoje, contamos com 16 polos e estamos além das fronteiras, com presença em Portugal e Angola. Nossa estrutura oferece ensino teológico de excelência, professores qualificados e materiais que unem tradição bíblica com relevância para os desafios atuais. Agora,
queremos ir ainda mais longe. Você que busca se aperfeiçoar nos conhecimentos da Palavra de Deus, pode fazer parte dessa missão transformadora. Transforme sua igreja em um polo do Seminário Batista Livre e traga capacitação teológica diretamente para a sua comunidade. Não é apenas sobre ensinar, é sobre transformar. Junte-se a nós e leve essa revolução ao seu ministério. Ser pastor, invista nessa visão. Então, por favor, leve o SBL para a sua igreja. Que Deus abençoe. Fique na paz. Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante, professor. Aqui está né? O Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, a preposição B, nós sabemos que essa preposição no hebraico pode ser traduzido como em, e alguns gramáticos dizem que também pode ser traduzido através, mas só que o Bereshit, que na literalidade, se for possível, o professor Leonardo me corrija, seria em princípio, porque não está definido. Já a preposição mais o artigo ra, nesse caso, o bereshit, que é a preposição padrão normal, a preposição be significa em, mais o artigo ra, que seria o artigo que corresponde em português como o, nesse caso, B mais U, no caso, seria justamente na. Estaria definido, no caso, seria Bereshit, no princípio. Essa é a pergunta que o Washington está basicamente fazendo. Rabi Leonardo, em Gênesis pode ser traduzido em princípio no lugar de no princípio? Então, vamos lá, só para a pessoa entender, né? Tá me ouvindo aí direitinho? Tá me ouvindo direitinho aí? Estou a te ouvir muito bem, professor. Beleza. Então, vamos lá. Essa questão eu expliquei na última vez. Aqui a gente tem que entender um pouquinho sobre contração. A palavra Bereshit, no princípio, né, ela pode, sim, estar no estado construto, que é o genitivo. O termo Bereshit é formado por B mais Reshit. A palavra Reshit tem sua raiz na palavra Rosh, que significa primeiro, líder, cabeça. A partir da raiz de Rosh, forma-se a palavra Rishon, que é princípio. No estado de construção, agora é a resposta para o Washington. No estado de construção, as vogais longas por natureza, como tsere, kamatz, se tornam shivá. Desse modo, Rishon se torna Reshit. O que acontece aqui é aquilo que eu falei outrora, que é o processo de contração no português. Por exemplo, no é a contração de em mais o. Em, preposição, o artigo. No hebraico também temos essa contração, essa flexão. A preposição em é B. E o artigo definido é ra. No hebraico, essa contração acontece com a supressão da semivogal e, né? Até da consoante ra, H, né? Que seria o do ra. Restando apenas o B mais o A, que é igual a Ba. Ou seja, no hebraico, compreende-se que Bereshit é o estado de construção de Barishon. Por esse motivo, alguns intérpretes vão errar, falando que ali é uma oração subordinada, temporal, definitivo, tendo que mudar de Bará para Berô. Pois eles esquecem que ali tem um sinal abaixo do X chamado de Tahá, que é um sinal disjuntivo, que vai dar uma vírgula ali, fazendo com que no princípio seja no grau superlativo. Então, ali é o fenômeno daquilo que nós chamamos de contração, apenas isso. Beleza?
Beleza? Eu vou continuar aqui ou você vai fazer mais pergunta aí? Tá à vontade, professor. No decorrer da abordagem, eu depois faço pergunta. Beleza. Então, vamos lá. Eu falei aqui sobre a voz, né? A voz passiva. Em relação a essa questão de voz, no sentido gramatical, fica esclarecido que sempre, quando você for estudar alguma coisa, bom que você estuda noções do hebraico, né? Para você aprender um pouquinho. No livro de Paulo Mendes, ele vai dizer assim: cada um desses 3 graus, simples, intensivo e causativo, aparece na voz ativa. 2 deles também na voz passiva ou reflexiva. Uhum. Evanildo Bechara, na página 243 e 245, definindo voz do verbo, relata o seguinte: ativa, forma em que o verbo se apresenta para normalmente indicar que a pessoa que se refere é o agente da ação. Passiva, forma verbal que indica que a pessoa é o objeto da ação verbal. Reflexiva, forma verbal que indica que a ação não passa a outro ser. Negação da transitividade, podendo reverter-se ao próprio agente, que é o sentido reflexivo propriamente dito. Bechara faz uma importante afirmação que seja eficaz de vez para a face da teoria do hiato, que é o verbo empregado na voz reflexiva propriamente dita, disse pronominal. O que isso quer dizer? Que aqui não é algo pronominal. Então, entendeu? Então, é impossível. É impossível. O grande hebraísta Bruce Walsh vai dizer o seguinte: o ponto de partida da história pode ser tanto surpreendente. Não há nenhuma palavra sobre Deus criando o planeta Terra, ou a escuridão, ou o caos de águas. O narrador começa a história do planeta já presente, embora indiferente e uniforme. O poder criativo de Deus transformará a escuridão em um universo ordenado. Então, você tem que aprender o quê? Quando você for pegar e tratar desse assunto, você tem que saber uma coisa sobre o VAV. Primeiro, sobre o VAV. VAV mais verbo é igual a VAV consecutivo. Já VAV mais substantivo é VAV disjuntivo. Né? Gerhard von Grön vai falar o seguinte: o texto é introduzido sobre Gênesis 1:2, né? Ele vai falar o seguinte: o texto é introduzido pelo VAV conjuntivo, que pode ser traduzido de várias formas. O texto normalmente indica que a ideia comunicada, como vimos anteriormente, interpretações do contexto variam. Seguindo a linha adotada acima, a melhor tradução do VAV é e ou agora. Não deve ser traduzido como então, pois, para tanto. Né? Para tanto, seria necessário traduzir a primeira palavra de Gênesis 1:1 por quando. Isto é, quando Deus começou a criar, então, a terra. Então, o que acontece? O que Gerhard von Grön está dizendo? Que se você traduzir errado o verso 2, você vai ter que ter um entendimento errado também do verso 1. Isso vai trazer grandes problemas, porque se você traduzir, você vai ter quando Deus começou a criar. Quando você fala criar, ir, ali é o infinitivo, né? Então, quando você fala isso, você teria que mudar de Ibará para Berô. Então, você vai trazer um problema para o texto. Por quê? Se você fizer isso, você vai transformar o seu texto naquilo que não é exegese, mas é aquilo que é exegese, ou seja, você está acrescentando ao texto sagrado. Então, se você está acrescentando, ou seja, você está deturpando, você está criando falácias relacionadas ao texto. Então, isso é prejudicial para qualquer estudante ou qualquer pessoa que esteja ali estudando. O próprio Rabino Yosef Bitton vai falar também sobre essa questão ali, porque não dá para concordar que ali seja um grande espaço de tempo. Tá? Bitton vai falar isso, eu falei, Van Grode,
E vários outros vão dizer a mesma coisa, que seria impossível, tá? Impossível você traduzir ali como se tornou. O próprio Bruce Waltke, né, que eu acabei de mostrar aqui, ele vai falar sobre essa ordem, essa ordenação, esse ciclo ali que ocorre. E é interessante que algumas pessoas, né, não, mas o verbo ele pode sim, ele pode variar. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele pode variar, sim, ele pode variar. O verbo pode variar em duas formas. Quando é acrescentado a preposição inseparável lamed, tá? Aqui ele pode. Então, aqui ele poderia, se ele tivesse o lamed, aqui se tornou, mas não tem, tá? Mas ele pode, Leonardo, raietá, pode ser se tornou dentro de um contexto favorável? Sim, pode, eu tenho que ser honesto. Mas em Gênesis 1, 2, não pode. Não pode. Por quê? Por causa de toda a estrutura que está por trás, tá? Toda a estrutura que está por trás. Então, a pessoa, ela não tem que entender só dessa estrutura. Por isso que eu digo que você trabalhar com palavra é complicado, tá? Trabalhar com palavra é complicado, você tem que trabalhar com lexemas. O que são lexemas? São associações de palavras. Aquilo que também pode ser dentro da sintaxe, a regência. Tá? É um conectado ao outro. Quem vai reger quem? Quem vai favorecer quem? Qual a atuação dele dentro do texto? Se a pessoa não entender isso, infelizmente, ele vai criar grandes obstáculos linguísticos e interpretatórios acerca do texto. Tá? Então, não, você pode citar um texto onde raietá pode ser se tornou, sim, Gênesis 3, 22. Quando Bruce Waltke vai falar, vai falar sobre essa flexão de raietá para se tornou, ele não usa Gênesis 1, 2. Vou repetir. Quando Bruce Waltke vai falar dessa variação ali de Gênesis 1, 2, ele não cita, ele vai falar dessa variação ali de raietá, ele não cita Gênesis 1, 2. Ele vai falar apenas do texto de Gênesis 3, 22, que não tem nada a ver com a criação do universo. Então, isto é uma falácia, tá? Isso é uma mentira elaborada, tá? Elaborada, tá bom? Pode falar aí alguma coisa. Ok, o Washington ele faz uma pergunta relacionada ao texto grego de Gênesis capítulo 1, verso 1 da Septuaginta, que correlata a mesma estrutura gramatical de João capítulo 1, versículo 1 no grego, en arche, en rologos, kai rologos, en prostonteon, kai theos, esse en, que é a preposição em, arche, princípio, rologos, o verbo, prostonteon, estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, professor, a pergunta dele é possível a gente fazer essa relação do ponto de vista intertextual, Gênesis capítulo 1, versículo 1, com João capítulo 1, versículo 1, uma vez que normalmente há aquela interpretação, eu não sei se ela é satisfatória do ponto de vista da gramática hebraica, como a raiz de reshit é rosh, que significa cabeça, quem inclusive interpreta isso como uma alusão a Cristo, Cristo seria o cabeça, fazendo referência com João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Apesar que o nosso tema é sobre a literalidade do substantivo yom em Gênesis capítulo 1, se era ou dia,
Mas queria ouvir aí a abordagem do professor Leonardo sobre isso. Você fez uma pergunta aí, qual que você quer saber? A pergunta do Washington é a seguinte: é possível a gente fazer relação de Gênesis capítulo 1? Não, eu não faço esse tipo de relação, eu não faço. Ok. Eu acho assim meio... Assim, o texto é hebraico, lá o texto é grego. Vamos supor, como a gente está tratando aqui de teologia, mais vinculado ao academicismo, eu não misturo as coisas, né? Então, assim, lá na igreja, você trata o texto da forma que você quer, você vai fazer certos apontamentos, certas indicações, e isso vai ser bom para você, ou mal, não sei. Mas aqui, como você está numa escola, eu trato o texto mais de forma acadêmica mesmo. Então, aqui é totalmente acadêmico, então não vou nem misturar as coisas. Ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Então, foi respondida a questão. Uma outra pergunta, professor, relacionada a essa nossa temática, envolve Gênesis capítulo 2, onde aparece aí o substantivo Yom, e alguns exegetas e biblicistas, inclusive, acho que normalmente em tese seguem a linha de interpretação que foi já referenciada no contexto do século II, um documento que eu tenho aqui, chamado História da Literatura Antiga, que faz a apresentação. Esse livro é do Justo Gonzalez. Ele faz referência a um documento que ganhou notoriedade no contexto do século II, que é conhecido como a Epístola de Barnabé, que em tese faz parte da classificação ou da lista dos pais apostólicos. E essa epístola Barnabé, ele interpreta justamente essa ideia, ele traz essa ideia de que Deus criou o universo em eras, não especificamente em 7 dias, em 6 dias literais, como nós defendemos aqui. Inclusive, Agostinho, que foi um dos grandes assim sistematizadores da teologia no contexto ocidental latino, ele defendia a mesma visão. E aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1, gostaria de ler esse texto e depois ouvir a abordagem do professor, porque normalmente eu já participei de um debate onde o meu opositor ele fez referência a esse texto de Gênesis capítulo 2 para então descredibilizar a ideia de que Yom não pode ser entendido literalmente em Gênesis capítulo 1, nos versículos iniciais, mas especificamente a partir do versículo 5. Gênesis 2, versículo 1 diz: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército, no 7º dia. Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Professor, qual é o contexto, qual é a definição de Yom aqui nesse contexto? Eu sei que as palavras, normalmente, elas assumem significados em função do contexto. Então, o que acontece? O texto, quando fala de 7 dias, ele está dando uma prova, né? Na verdade, que realmente ali foi dias literais, conforme eu acredito, né? Não sei as outras pessoas, né? Mas eu falo por mim. Então, o texto ele vai dar uma prova que ali realmente é um texto totalmente literal, né? Esse termo Ion, né? Eion, ele sempre combinado com números, ele sempre vai ser, como é que eu vou dizer? Aí tem Ion Rishon, Ion Sheni, Ion Hamishi, Ion Shalishi, Ion Shishi, Shabbat. Então, isso aí é a combinação que vai dar dias. Tanto é que essa determinação da palavra Ion, associado ao numeral, entendeu? Até se tornou os dias, o nome dos dias no calendário semanal, né, do hebraico. Então, de cara, você já vê essa questão aí da palavra Ion, né? Então, você já tem essa questão. Quando você fala de uma semana de 7 dias, então você está dando uma ênfase ainda mais. Por quê?
Nós não entramos no mérito aqui se Deus descansou ou não, tá? Mas eu vou falar aqui a questão do significado. Vamos supor, 6 dias trabalhará, no 7º vai descansar. Então, ele está falando realmente de dias, ali é dias. Então, é ion associado mais um numeral. Então, é impossível, são textos, prova, que realmente dão veracidade a esse período de 24 horas, né, que é o dia que durou ali o tempo de cada dia ali em Gênesis, principalmente nas afirmações, né? Só para o pessoal que está chegando agora não ficar perdido, né? Igual eu falei aqui no começo, vou falar de novo. Ó, o que acontece? Quando Moisés escreve, ele poderia ter usado a palavra antigo, porque se ele usar a palavra antigo ali, daria a ideia de antigamente, né? Alguma coisa assim. Então, ele não usou. A palavra antigo é kedem. Ele não usou kedem, tá? Antigo ou antigamente. Tá? Ele não usou isso. Aí você tem outra palavra, olam, que é a palavra para eterno. Então, também não usou eterno, eternidade, perpétuo, antigamente ou para sempre, leolam. Não tem isso. Outra palavra, dor, que é uma revolução de tempo ou uma era. Ele também não usou era, que é dor. Aí tem a palavra que eu falei aqui, esclareci bastante, tamid, que é a palavra para tempo limitado, ou melhor, sempre traduzido como continuamente. Também não usou. Você tem a palavra orer, tá? Quando ela é usada com ion, é traduzido como duração de dias. Vou repetir. A palavra orer, quando ela é associada à palavra ion, ela significa duração de dias. Ou seja, Moisés poderia ter usado a palavra orer ion, ou ion orer. Ele não usou isso. A palavra Shaná quer dizer um ano, ou uma revolução de tempo, uma associação de tempo indeterminado, também não usou. A palavra Netzar, que é para sempre, também não usou. Palavras para um período de tempo mais curto inclui et, um termo geral para tempo, e moed, que significa estações ou festivais. Então, por que nenhuma delas foram usadas? Por que nenhuma dessas palavras foram usadas? Se Deus quisesse nos dizer que os eventos da criação ocorreram há muito tempo no passado, havia várias, eu vou ficar aqui o ano todo, maneiras pelas quais ele poderia dizer isso. Ele poderia usar Yamim, que é plural de on, sozinho ou contar de manhã. Seria o significado, e eram dias de noite e manhã. Esta teria sido a maneira mais simples empregada para essa teoria aí de uma vasta era, um vasto período de tempo. Kedem, que por si só com dia significaria, e foi desde os dias de antigamente. Olha só, hein? Olha só, Wilson. A palavra olam, com dias, também significaria, e era de antigamente. Então, meu amigo, se Deus tivesse a intenção de nos comunicar uma criação antiga, havia pelo menos 3 construções que ele poderia ter usado para nos dizer isso. No entanto, Deus não escolheu nenhuma delas. Se Deus quisesse nos dizer que a criação começou no passado, mas continuou no futuro, o que significa que a criação ocorreu por algum tempo da evolução teísta, havia várias maneiras pelas quais ele poderia dizer isso também. Usando sozinho ou com dias, seria dias e noites, ou tarde e manhã. Poderia ter o significado, e foram gerações de dias
e de noites. Essa teria sido a melhor palavra para indicar os supostos éons da evolução, se isso tivesse sido entendido. Olã, com a preposição le, fica leolã, mais dias ou tarde de manhã, poderia ser utilizado perpétuo. Outra construção, leolã vaede, significa para a idade e para a frente, ou seja, para todo o sempre, para toda a eternidade, conforme nós temos em Shemot, Êxodo 15, 18. Tamid, a palavra tamid, com dias e noites, ou noite e manhã, poderia ter significado, e foi a continuação dos dias. Então, todas essas traduções e construções que eu estou fazendo a partir do próprio original do hebraico. Então, não tem esse, no Brasil, fora do Brasil, em Marte, em Saturno, que teria algo contra a prova para me provar, ou para provar-me que eu estou errado. Não tem como, é impossível. Xaná, que é a palavra ano, poderia ter usado figurativamente por um longo tempo, especialmente no plural. Yom Rav significa literalmente um longo dia, uma longa temporada, conforme é usado em Josué 24, verso 7, ou um longo tempo. Não foi usado. Então, teria várias formas aqui que eu poderia tratar que para desmitificar essa questão, essa falácia dos dias, que ali são eras, que é impossível. Se você estudar gramática de fato, o texto hebraico, o texto bíblico de fato, você vai descobrir as inconsistências relacionadas a essa questão. Tá? Eu quero falar aqui, né, fazer uma autopropaganda. Eu sou professor de hebraico, tá? Quem quiser aprender hebraico, é só entrar em contato com o professor Leonardo Andrade, né? Nós estamos aí para ensinar o hebraico bíblico. Muito obrigado, professor Leonardo. De forma sintetizada, nós poderíamos resumir toda essa argumentação em basicamente 4 principais argumentos. Primeiro fator é a definição primária que os léxicos normalmente oferecem de Yom, como o sentido primário de Yom é sempre dia de 24 horas, literal, não obstante, em alguns contextos, em algumas situações, pode significar era, mas no caso de Gênesis capítulo 1, é bem mais satisfatório se a gente interpretar Yom como dia de 24 horas. Esse é o fator lexicográfico. O segundo fator é o fator gramatical. É dividido em 2 argumentos. Primeiro, você tem o qualificativo numeral que o professor fez referência, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, exigem que o Yom seja necessariamente um dia de 24 horas literal. E o terceiro argumento, do argumento 2, envolve a questão do qualificativo temporal. Você tem o Voker, que é manhã, e Erev, tarde, no contexto de Gênesis capítulo 1, verso 5, vai rir, Erev, vai rir, Voker, Yom, Errad, ou seja, a tarde, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Você vê a tarde e manhã como elementos que indicam categoricamente a necessidade de interpretarmos Yom como um dia de 24 horas, literal, por causa do qualificativo temporal. Em terceiro lugar, existe esse fator intertextual, analisando o texto de Gênesis 1, verso Êxodo capítulo 20, a gente consegue perceber claramente que Yom aí, de Gênesis capítulo 1, é dia de 24 horas literal. E o quarto argumento seria justamente esse fator que o professor fez referência à questão da sintaxe, a estrutura sintáxica do texto. É bem mais satisfatório se a gente analisar Yom como dia de 24 horas. Muito obrigado, professor Leonardo. Eu sei que o professor tem que sair agora mesmo.
Professor, terias mais uma recomendação para fazer ou ficamos por aqui mesmo? Tem um livro aí que gostarias de recomendar mais uma vez para os irmãos? Mas, o pior possível, estão tudo aqui embaixo, aqui não tá nem para pegar. Aqui. Ok. Hoje tá bem bagunçado aqui. Certo. Sem problemas, professor. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam, desde o irmão Washington, que esteve fazendo muitas perguntas, o Stefânio Vavá também. Obrigado, Stefânio, acompanhando a partir de Portugal. E obrigado a todos, irmãos que participaram aqui, sejam todos. Assim, agradecemos bastante e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Obrigado. Oi, meu nome é Henrique Paduan, eu sou aluno do Bacharel Livre em Teologia no Seminário Batista Livre. Tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente